pessoal, bom dia. Vamos fazer uma revisão de conteúdo para a nossa avaliação. Está valendo e está gravando, tá? Ou seja, tem como acessar depois, tá? Lembro que a nossa temática é sobre os direitos humanos, tá? Isso implica na questão do reconhecimento de valores, legislação, né? Sobre a questão da referência do ser humano para consigo mesmo, mas principalmente para com os outros. E principalmente a questão da diversidade. Então, nessa avaliação, uma das primeiras coisas que a gente viu em termos do livro, inclusive, é a questão da dessacralização. Dessacralizar é tirar o sagrado. Por que que isso entra e a gente já começa por aí? Porque dentro de uma questão dos direitos humanos modernos, né, a primeira coisa que vai aparecer é a mudança desse foco da valorização do ser humano, ou seja, não é mais um referencial de Deus, ou seja, um teocentrismo, agora é um antropocentrismo. Tá? Então, é essa primeira questão de valores que a gente tem que compreender. Sai o foco de Deus, ou seja, o foco medieval, do religioso, tá? do período de que a igreja dominava não só a questão religiosa, mas dominava também a questão das propriedades de terra, da designação dos reis e dos mandatários e assim por diante, ou seja, não só um poder religioso, mas também um poder político. Com a dessacralização, o que acontece? Novas concepções de arte, novas concepções de política, nova concepção de ciência, nova concepção sobre o direito jurídico. O que significam as pessoas? Elas por elas mesmas. Então, isso que surge dentro desse mecanismo de dessacralização. Tá? E o ponto forte da questão da dessacralização, tá? Ele vai surgir a partir do Renascimento, finalzinho do século XIV, século XV. Tá? Por quê? O que acontece? Perde-se esse poder do sagrado, se ameaça esse poder do sagrado e ele cai fora do primeiro plano, e o ser humano como tal, ele toma força. Tá? Então os dogmas religiosos caem fora. O ser humano agora tem autonomia. Ele se reconhece como tal. Ele é gente e gente como tal. Por ele mesmo. Sem depender de uma outra figura, de uma outra referência que não seja ele mesmo. Então o termo antropocentrismo é exatamente isso. Ou seja, o ser humano é que agora vai estar no centro. Vai ser o foco. Tá? Isso é que tem que ficar marcado nessa questão da descentralização. Aí a gente viu alguns teóricos da modernidade, tá? Que vão justificar e vão organizar, digamos assim, elaborar esse antropocentrismo, ou seja, o sentimento de homem como centro. Nós temos 4 que a gente viu especificamente no livro, lógico existem mais, mas 4 que deram bem este foco. O primeiro é o Thomas Hobbes, tá? Que é em inglês, 1588-1679, ainda período do Renascimento mesmo. Ele escreveu um livro chamado Utopia, e a questão dele é o seguinte: se não tem mais o religioso com esses valores, com essa estrutura política que determina, que vai julgar, que vai definir o ser humano e as suas pendências, digamos assim, sobre o lado de quem então vamos julgar? Então, o que o Thomas Hobbes vai falar? Se não tem mais isso, é necessário um Estado artificial regulador. Então, o Estado agora vai assumir essa função, essa tarefa. Então, o ser humano, por que isso? Por que ele vai falar que o Estado precisa regular? Porque ele diz que o ser humano é movido por suas paixões naturais. E aí ele afirmava que o homem é o lobo do homem. Então, um vai querer pisar no outro, um vai tocar o outro para o lado. Tá? Que nem nas corridas lá de maratona, né? Que de vez em quando um dava um cutucão no outro para conseguir passar. E é muito comum isso, né? No sentido de que até para um se elevar, outros têm que servir de apoio. Então, Thomas Hobbes reconhece isso em termos de estrutura de política, de propriedade, de poder. Então, o que ele vai fazer? Vai dizer que precisa sim um Estado artificial regulador, com o objetivo de assegurar a paz, protegendo da agressão de um contra o outro. Então o Estado tem essa função. Então o Estado agora que tem que determinar a relação dos indivíduos.
Tá? Então, o que ele vai fazer com isso? Vai dar um embasamento legal do próprio Estado como referência das pessoas que estão dentro daquele território, que fazem parte daquele país. Tá? E aí vão ter que obedecer àquela legislação comum. Ok? O segundo personagem é o John Locke. Sim. Gente, alguém emprestou o livro de Sociologia? Play novamente. Outro personagem também inglês, logo em seguida, 1632-1704, é o John Locke. O que o John Locke vai falar? Que toda pessoa humana tem, tá, o direito à propriedade. Não só a questão da propriedade privada, tá, mas aquele que lhe pertence, inclusive a sua liberdade e seus bens. Por que isso? Tá? Para nós isso é bastante óbvio nos dias de hoje, né? Ah não, o meu celular é meu, a minha mochila é minha, né? Porque tem o meu nome em cima. Porém, no período medieval não havia essa consideração de propriedade privada. Por quê? Tudo pertencia a Deus. Não havia proprietário de terras, havia concessão de terras. Então as pessoas plantavam, tá, de acordo com uma concessão da igreja, né, ou do rei, que era determinado pela igreja, e aí é que surgiam os títulos, né, conde, duque, condessa e assim por diante, porque a eles era ministrado o poder de administrar aquela terra. Então no período medieval até se utilizava a terminologia ad usum. Você pode usar, só que não é seu. Enquanto você, logicamente, estiver nas benesses ou nas graças, né, das autoridades, você recebe a terra para plantar. Senão, você não recebe. Daí é que vem o mecanismo do feudo, né, do suzerano e do vassalo, que não é proprietário de terra. Ele é o que a gente chamaria hoje de meieiro, porque metade da produção tem que dar ao vassalo. Mas o vassalo, porém, também ele tem uma concessão, no caso do rei, do abade, do convento, que os conventos também têm grandes regiões de terra, né? Ou seja, da própria igreja. Então, John Locke vai dizer, não, existe o direito à propriedade. A pessoa pode se arrogar ao direito de dizer, não, isso é meu, isso pertence a mim. Não só a terra, mas também a questão da liberdade, dos seus bens, dos seus direitos e assim por diante. Então, John Locke é que vai dar também essa configuração. Daí, como um dos precursores da Revolução Francesa, o francês Jean-Jacques Rousseau. Você estuda tanto em filosofia como também em sociologia, tá? Porque são conceitos sociais também. Então, o que o Rousseau vai falar? Que ele vai elevar o sentido de democracia direta, denunciando a violência daqueles que abusam do poder conferido à propriedade, como também há, e principalmente, o que hoje a gente chama de soberania popular. Ou seja, é um conceito-chave de participação dos indivíduos. Todos os indivíduos ponderam sobre o ambiente. Não tem alguém, alguma classe ou alguma distinção que faça com que alguém não tenha direitos, ou que faça com que alguém não tenha voz e não tenha vez. Daí é que vem depois também o lema da própria Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, igualdade é exatamente esse sentido de que toda e qualquer pessoa, né, tem que fazer parte, tem que estar abrangida, seja pelas benesses do Estado ou sobre as opiniões, sobre as ponderações a respeito da sociedade em si. Não só da sociedade política como um Estado, tá? Porque faz parte disso também, mas na sociedade em termos de convivência. Tá? Então o Rousseau ele vai dar essa concepção e isso vai movimentar a Revolução Francesa, tá? E vai dar essa concepção de soberania popular, ou seja, cada pessoa tem uma importância em si. E aí vem o último, o alemão Immanuel Kant, 1724-1804, tá? E aí o Kant vai falar que, deixa eu ver aqui, é a questão da dignidade. O que é essa dignidade? A dignidade é o direito da pessoa humana, natural e inato, ou seja, já nasce com ela.
Não é um título que se dá para ela, como seria no período medieval. Aqui não, cada pessoa já nasce, né, com essa dignidade. Ela é universal e atemporal, tá? A começar pelo direito à vida e à segurança. Então a humanidade, ela mesmo, traz em si esse reconhecimento dela mesmo e também dos outros. Tá? Então o Kant vai mostrar isso. Lembrando que quem está pensando em fazer direito vai ter que se deparar muito com o Kant, porque é um dos principais teóricos da área do direito, tá? do direito positivo, como a gente fala hoje. Tá? Então o Kant é um dos principais teóricos, e isso não tem como a gente escapar, principalmente quem for fazer direito. Já no século XIX, dentro desse contexto de Revolução Francesa, vem um outro filósofo chamado Montesquieu, que vai sugerir uma fórmula de gestão, digamos assim, do público através da divisão dos poderes. Ou seja, antes tinha um rei e um monarca que era totalitarista, né? Ou seja, ele mandava em tudo, em todas as instâncias, seja no judiciário, no exército, na gestão pública, ou seja, em todas as áreas ele metia a mão e fazia o que queria, literalmente, porque ele tinha o poder total, pleno e absoluto. Tanto que em história a gente chama esse período como totalitarista. Porém, o Montesquieu vai dizer assim: olha, é muito poder na mão de uma pessoa só, vamos separar isso um pouco. Vamos separar as funções do Estado, desse Estado regulador, em 3 áreas específicas. Então aí é que até hoje a gente tem essa concepção de executivo, legislativo e judiciário. Então a sugestão dele foi essa, ou seja, o executivo, aquele que vai fazer as coisas no Estado, as instâncias administrativas mesmo de Estado, tá? Aí depois o legislativo, aquele que vai fazer e regular as leis, tá? E o judiciário, que vai julgar a aplicação dessas leis, seja para a instância pública, seja para a instância privada nas relações dos indivíduos. Tá? Então Montesquieu ele vai ter essa concepção, e essa concepção é que é utilizada até hoje. Inclusive na nossa legislação brasileira, ou seja, a nossa Constituição, utiliza essa configuração. Né? Por isso Brasília também tem os prédios que simbolizam e significam exatamente esses 3 poderes. Né? Ou seja, o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal. Tá? Apesar que ainda o poder eclesial ainda está lá próximo, porque a catedral também fica lá dentro do mesmo plano. Porém, a primeira vez que surge um código soberano, ou seja, uma lei acima das pessoas, diferente de um regime monárquico totalitarista, foi na França, que foi o Código Civil de 1804, conhecido como Código de Napoleão, levando então os juízes a analisar cada caso de acordo com essa lei. Não era o que estava na cabeça do juiz que ia fazer. Não, tem uma lei. O que diz a lei? Então, de acordo com essa lei, né, o juiz vai fazer o quê? Ele vai julgar se aquela pena, aquele ato, aquela ação feita corresponde àquilo que está prescrito ou previsto em lei. Então, o Código Napoleônico é que vai dar soberania a um documento acima das pessoas ou das decisões pessoais. Então, isso que é diferente. Isso que vai, digamos assim, marcar a Revolução Francesa. Você tem uma carta magna, né, no sentido latino, ou seja, uma carta soberana. Ela é soberana porque ela está acima das outras. O que diz a carta magna, a carta soberana? Então, todas as leis que vêm depois não podem contradizer essa carta soberana. Então, essa é a estrutura, ok? Então, é o Código Napoleônico, tá, que vai dar esta configuração. Agora, já no século XX, tá, aí a gente já tem alguns elementos específicos dentro da história, onde vão surgir outras cartas soberanas, né? Ou seja, a partir do Código Napoleônico, eu lembro que ele é 1804, né? Mas essa ideia, né, até ela se instalar tudo dentro do Império Napoleônico, se disseminou pelo mundo inteiro. Então aí a gente já, a partir do início do século XX, 1917, no México, a gente já tem uma carta soberana como essa, tá? Na Alemanha também, de 1919, e também, principalmente, na Rússia, em decorrência da Revolução Russa de 1917. Já em 1918, essa carta já está elaborada
e já assume, já vai comandar essa nova Rússia, aí então comunista, tá? Mas através de um escrito, através das leis. Então, o Estado como tal, ele surge com essa prescrição, com essa determinação, tá? E aí ele vai trazer algumas coisas que antes não surgia como tal, como por exemplo, o Estado tem a obrigação de assegurar direitos econômicos, que é o direito à propriedade, ao trabalho, à manutenção, direitos sociais, tá? Ou seja, de você receber benefícios culturais, como também acesso gratuito e de qualidade à educação e saúde. Então a carta já vai prever que isto é o quê? Uma obrigação da estrutura, no caso do Estado, como uma estrutura de todos, tá? Então já surge essa obrigatoriedade nesta Carta Magna, tá? A partir do iníciozinho do século XX já. Outra questão que aparece também é a liberdade de pensamento, de expressão, de culto religioso, liberdade de associação e também de iniciativa, de criatividade, você fazer as coisas, logicamente, que não depreciar ou que não for contra as leis. Tá? Como também essa Carta Magna também vai delimitar os sistemas de acesso do povo, das pessoas, ao legislativo, executivo e judiciário. Qual que seria? No executivo, pelo voto, no judiciário, através de meritocracia em termos de carreira pública, tá? E no legislativo também através do voto. Tá? Então o legislativo também. Lembram sobre, por exemplo, os tribunais de conta. Tá? Também tem um pouco de meritocracia, tem um pouco também de eleição, mas aí não é direta. Tá? Mas também ele vai assumir essa característica. E aí também as jornadas de trabalho, os programas contra desemprego, né, manutenção da maternidade e assim por diante. Na nossa legislação hoje, seja brasileira ou seja mundial, surgem então códigos e estatutos que vão garantir esse direito da pessoa, este valor inerente à pessoa. Nós, por exemplo, temos no Brasil um Código do Idoso, ou Estatuto do Idoso, tá? Que ele surge após a Constituição de 88, que ele vai, por exemplo, garantir algumas benesses para os idosos, algumas garantias, como por exemplo a saúde, e vão prever também, né, penalidades para quem não faz isso. Então, por exemplo, a gratuidade para ônibus urbano, no caso para ônibus intermunicipal, 2 vagas do ônibus são gratuitas, né? E as outras são com 50%. Agora fiquei sabendo também essa semana, até passagem aérea, né? Os idosos têm direito a 2 passagens aéreas gratuitas. Logicamente tem que agendar isso com antecedência, porque eles têm, e geralmente a procura é alta, né? Mas tendo mais do que 65 anos, né, pode-se pedir esses benefícios sociais. Tá? E depois as outras com 50% de desconto. Então, o Estatuto do Idoso, por exemplo, vai dar esse direito. Como também as mulheres grávidas, licença maternidade, licença paternidade, estabilidade de emprego. Tá? Então, tudo isso são melhorias. A Lei Maria da Penha, por exemplo, que vai falar sobre a dignidade da mulher, né? Ou seja, ela vai legislar mesmo sobre a questão das relações, sobre o foco da mulher, né? Ou seja, dentro da questão das fragilidades nas relações entre as pessoas. Tá? Então, aí a gente vai encontrar, né, digamos assim, mecanismos legais que vão preservar exatamente essa dignidade da pessoa, como falava Kant, nas suas particularidades. Então, aí também tem a questão da educação especial, tá? Ou seja, a educação especial deve fazer parte da educação como um todo, o direito à educação, tá? E o direito também a complementar, de acordo com sua necessidade, tá? Essa estrutura educacional como tal. Outro elemento que a gente vai encontrar na questão da dignidade dos direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Então, desde 1948, ou seja, período pós-guerra, na recém-criada Assembleia Geral das Nações Humanas, tá? Elas vão assumir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lembrando que ela não tem força de lei dentro dos países. Tá? Elas têm força, mas tem uma força de persuasão, de fazer pressão mesmo,
Por quê? Porque as nações também fazem parte da ONU. Então, se elas são signatárias, ou seja, se elas concordam com o que é falado na ONU, porque na ONU é votado, é um plenário, é um congresso. Tá? Então, se elas são partícipes, tá? Se elas têm cadeira, então ela tem que aceitar as determinações como um todo. Porém, não é sob força de lei, mas tem força política. Tá? Exemplo, dentro dos órgãos internacionais de financiamento. Então, as nações que obedecem e que seguem as predeterminações da ONU, né, têm uma facilidade maior, por exemplo, de conseguir financiamento. Tá? Então, existe força e persuasão sobre esse aspecto, sim. Porém, começando a Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 1 já diz, tá? Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, nós passamos por um período complicado, não necessariamente aqui no Brasil, mas principalmente na Europa, né? Nesse período de instabilidade econômica por causa dos movimentos migratórios, que de acordo com uma questão, digamos assim, cultural, religiosa, principalmente nos países próximos da Europa, seja da Ásia ou do norte da África, tá? Há movimentos migratórios muito fortes. Tá? Exatamente por questões de guerra, né? Também que aí vão ter como consequência fome, falta de saúde, falta de educação, e aí as pessoas fogem de seus países e vão para outros países, no caso, né? Passando pela Turquia e entrando na Europa. Então, são situações específicas, tá? Que vão mostrar o que? Exatamente a fragilidade desse equilíbrio dessas relações, como por exemplo da própria ONU, né? Para com os países que participam ou não participam da Assembleia como tal, tá? E que não conseguem regular exatamente ou não conseguem propiciar, digamos assim, essa autonomia dos Estados e, consequentemente, a dignidade das pessoas como tal. E aí surgem, sim, as perseguições, os presos políticos, né? Os assassinatos por pessoas que defendem minorias, tá? Como mulheres, negros, né? Trabalho escravo, que ainda existe, inclusive no Brasil. Tá? Então, são movimentos muito fortes, mas que não têm poder de lei, necessariamente. E aí é que surgem os conflitos humanos e sociais. Tá? Então seria isso, pessoal. Agradeço e bom estudo a todos.